Olá, amigos da Pangeia, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o jornal O Estado de São Paulo, desta segunda-feira, 28 de dezembro de 2020, na edição 46.458, onde o famoso jornal destaca na página A12 do setor internacional uma notícia traduzida do The Economist sobre como o Japão está lidando melhor que os outros países com a pandemia do coronavírus. O especial é justamente a pandemia do coronavírus e a reportagem do The Economist, com tradução da Terezinha Martino, diz o seguinte: Japão entende a Covid-19 melhor do que os outros. A abordagem sobre a pandemia fez com que o país asiático conseguisse enfrentar o vírus de uma forma mais eficiente. Nós temos uma foto de destaque na reportagem com a seguinte legenda: estratégia: criança com máscara em frente a um templo em Tóquio. Há também um olho, que é um destaque negritado com fonte maior, bem no centro da reportagem. O Japão alcançou o sucesso sem prescrever lockdowns rigorosos ou testagem em massa. Vejamos então, isso é claro uma reportagem muito relevante, tem muito a nos ensinar sobre como o Japão, um exemplo de país em quase todos os aspectos, está vencendo a pandemia. Quando o navio de cruzeiro Diamond Princess, com um grande número de pessoas infectadas com a Covid-19, chegou ao Japão em fevereiro, isso parecia um mau sinal. Uma pequena placa de Petri flutuante ameaçava transformar o arquipélago japonês numa outra enorme resultante de pandemia e destruindo a vida no arquipélago. Mas fazendo uma retrospectiva, a exposição inicial ao coronavírus ofereceu lições às autoridades que ajudaram a tornar a pandemia no Japão a mais leve entre as grandes economias do mundo, apesar de um aumento recente de infecções. Vejam que a questão do navio Diamond Princess, que ficou navegando por vários mares até aportar no Japão, cheio de doentes e contaminados, evidentemente fez o mundo dar muita atenção para esse tipo de caso. Posteriormente, nós veremos que as autoridades japonesas da área de saúde seguiram à risca as recomendações da Organização Mundial da Saúde, além, é claro, de ter as próprias soluções. No Japão, mais de 2.400 pessoas morreram em consequência do vírus. Pouco mais da metade dos óbitos registrados na China e um número menor em relação às mortes registradas num único dia e por várias vezes na semana passada nos Estados Unidos. Então veja que o Japão é realmente, entre as grandes economias do planeta, aquele que efetivamente menos mortes teve. Metade das da China, que enfrentou a pandemia de forma bastante eficiente, e no total chegando a ter menos casos de mortes do
do que nos Estados Unidos em vários dias ao longo dos últimos 11 meses. O Japão contabilizou 18 mortes por milhão de pessoas, número mais alto do que os oficiais na China, mas de longe o menor no âmbito do grupo dos 7, o clube das grandes democracias industrializadas. A Alemanha vem em segundo lugar com 239 óbitos por milhão. Veja, gente, segundo lugar a Alemanha, 239 mortes em 1 milhão de habitantes. O Japão, 18 mortes. É muita diferença. Mais surpreendente, o Japão alcançou esse sucesso sem prescrever lockdowns rigorosos ou testagens em massa. As principais armas usadas em outros lugares na batalha contra a Covid-19. É fato que os japoneses têm o hábito de utilizar máscaras cotidianamente em transportes públicos e a higienização é diária e constante. Um hábito que o mundo precisou adquirir à força, mas que o Japão foi, ao longo dos vários anos, adquirindo. Isto fez com que eles, então, evitassem a contaminação e a letalidade da Covid-19. Desde o início, não visamos um confinamento, afirma Oshitani Hitoshi, virologista de um painel de especialistas que assessora o governo. Isto também fez toda a diferença. Como nós sabemos, países como o Brasil e como os Estados Unidos de Donald Trump são dirigidos por líderes negacionistas que não acreditam na ciência. No caso do Japão, o Império consultou imediatamente os cientistas notáveis e nós notamos, por isso, a diferença na contaminação e na letalidade. Isso exigiria identificar todos os casos possíveis, o que não é viável num país do tamanho do Japão e quando a maior parte das infecções não apresenta sintomas ou é leve. O Japão realizou o menor número de testes entre os países do G7, uma média de 270 por dia para cada milhão de pessoas, comparado com cerca de 4.000 testes por dia por milhão de pessoas nos Estados Unidos. O governo, em vez disso, decidiu aplicar as lições do navio Diamond Express, depois que oficiais e enfermeiros treinados para a quarentena foram infectados a bordo do navio. Apesar de seguirem os protocolos para combater um vírus que se propagava por meio de gotículas, a equipe de Oshitani descobriu que a doença vinha se disseminando pelo ar. E isso aconteceu no início do ano, enquanto a constatação da contaminação via aérea é bastante recente em todo o mundo. Em março de 2020, as autoridades japonesas alertaram os cidadãos para evitarem os 3 Cs, que em português seriam os espaços fechados, as aglomerações e os locais onde o contato é próximo. Então vejam que aquilo que é tão difícil para nós, o Japão adotou em março de 2020. E nós lutando ainda para proibir que as pessoas tenham essa convivência mais próxima. A frase foi acatada na internet e nos meios de comunicação tradicionais, jornais, revistas, televisão e rádio. Pesquisas realizadas no primeiro semestre indicaram que uma grande maioria estava evitando os locais mencionados. A editora japonesa Jukoku Minsha recentemente declarou os 3 Cs como slogan do ano de 2020. O Diamond Express
também inspirou um foco precoce nos agrupamentos. O governo criou uma força-tarefa nesse sentido em março, para evitar, portanto, as aglomerações. Esses insights permitiram às autoridades fazerem distinções microscópicas sobre os riscos, optando por direcionar as restrições e não ficar oscilando entre os extremos de um lockdown rigoroso e uma abertura geral. Como é típico do Japão, até no caso da pandemia, ele foi parcimonioso e disciplinado. Isso fez toda a diferença. Devido à relevância do tema, nós faremos então mais uma parte da reportagem. Por hoje, estamos ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima.